Olá! No pós-Segunda Guerra Mundial, como nasce a política científica, tecnológica e de inovação e por que ela nasce? A política científica, tecnológica e de inovação nasce no pós-Segunda Guerra Mundial como uma resposta a uma transformação histórica muito profunda, que é quando a ciência deixa de ser vista apenas como uma atividade acadêmica ou cultural e passa a ser reconhecida como um recurso estratégico nacional. O esforço científico que mobilizado durante a guerra demonstrou que, de forma inequívoca, que o conhecimento científico, tecnologia e capacidade organizacional eram decisivos para a segurança nacional, para o crescimento econômico dos estados, dos países e também para a posição geopolítica dos países. A partir desse momento, a ciência ela se institucionaliza por meio de novos arranjos entre Estado, universidade e indústria, e dá origem a políticas públicas estáveis de financiamento, de coordenação e também de governança da pesquisa. Pensando na questão da racionalidade da política científica e suas justificativas, como um marco fundador da política científica moderna, é o relatório Science: The Endless Frontier, de Vannevar Bush, publicado em 1945. Ele foi encomendado pelo presidente Roosevelt durante a Segunda Guerra Mundial, e esse projeto tinha como objetivo principal fazer a transição da mobilização científica em tempos de guerra para a pesquisa em tempos de paz, incentivada, né, pela liderança da sociedade civil. Vannevar Bush estabeleceu um modelo linear de inovação, onde a pesquisa básica, impulsionada pela curiosidade dos pesquisadores, inevitavelmente leva a avanços na medicina, na saúde, na defesa e também na indústria. As principais recomendações desse relatório foi desenvolver e formar novos talentos científicos e também manter o apoio governamental à pesquisa para melhorar o bem-estar público e combater doenças, e tudo isso pensando em pesquisas no longo prazo. O impacto desse trabalho, o relatório ele influenciou diretamente a criação da Fundação Nacional de Ciências, em 1950, e estabeleceu o padrão para a política científica americana por décadas. A tese central, o conceito central de Vannevar Bush é que o progresso científico é uma condição que pode ser estrutural para o bem-estar nacional e que envolve a saúde, a segurança, o crescimento econômico, a democracia, e que no pós-guerra o Estado deve assumir a responsabilidade permanente pelo financiamento da pesquisa básica, pela preservação da liberdade, né, da pesquisa, da investigação e também a formação de futuros e novos cientistas. No contexto das ciências da Terra, essa racionalidade ela acaba se evidenciando principalmente quando se faz levantamentos geológicos, cartografia, observação climática, monitoramento de áreas devastadas e que exigem esse investimento contínuo de dados de longo prazo, de infraestrutura científica que dificilmente seria sustentado por interesses apenas privados, né, e imediatos, né, no curto prazo. No capítulo de Harvey Brooks, de 1986, intitulado Política Nacional de Ciência e Inovação Tecnológica, que está na obra A Estratégia da Soma Positiva, esse trabalho discute a necessidade de concentrar recursos de pesquisa que sejam sofisticados em um número menor de centros nacionais, para impulsionar áreas das mais diversas, como, por exemplo, eletrônica e microeletrônica também. Brooks aborda que a tensão entre essa necessidade e a manutenção da natureza saudável, competitiva e pluralista da ciência precisa de esforços crescentes, mas esses esforços são frequentemente politizados. E isso é necessário para garantir o financiamento federal para a infraestrutura e também, nesse trabalho, ele defende o planejamento cooperativo mais aprimorado, né? Um dos principais desafios identificados por Brooks é fomentar a participação e a cooperação necessária sem destruir uma infraestrutura, uma estrutura que seja competitiva e pluralista,
que define o esforço científico, né? Essa competição, né? Acaba sendo definido, né? Um esforço científico nos Estados Unidos. Nas ciências da Terra, essa tensão acaba se manifestando de uma forma muito clara quando a gente na organização de redes de monitoramento climático, que exige essa coordenação estatal e também essa autonomia científica para conseguir produzir evidências. Quando se pensa no Estado, indústria e também grandes sistemas sociotécnicos, existe uma obra de Etvisky e Brudseng, de 1999. Eles analisam como os Estados Unidos, apesar da resistência ideológica e política industrial e formal, historicamente eles empregaram métodos indiretos e descentralizados para fomentar a inovação, evoluindo de um método de empreendedorismo público. Para eles, isso é um conceito muito importante. E para eles, empreendedorismo público é quando o Estado atua como um empreendedor coletivo, iniciando projetos, reduzindo incertezas, conectando atores, criando condições para novos setores tecnológicos que emergem assim sem assumir formalmente o rótulo de política industrial. Então, assim, os principais aspectos desse trabalho, desses autores, é que os autores argumentam que a política científica e tecnológica dos Estados Unidos muitas das vezes funciona como uma política industrial implícita, devido à aversão da política à intervenção direta do governo no mercado. Pensando numa evolução histórica, o artigo acaba traçando essa transição da pesquisa orientada para missões específicas no pós-Segunda Guerra Mundial, por exemplo, defesa, segurança, energia, para um foco mais direto na inovação tecnológica e no desenvolvimento econômico. A tese central desse trabalho destaca que a tensão constante entre as ideologias orientadas pelo mercado e a necessidade de avanço tecnológico liderado pelo Estado. Bom, já Thomas Hughes, em 1987, no capítulo publicado no livro A Construção Social dos Sistemas Tecnológicos. Ele argumenta que grandes sistemas tecnológicos, como redes elétricas, telecomunicações, transporte e energia, não evoluem apenas por uma eficiência técnica, mas pelos sistemas sociotécnicos complexos, formados por artefatos, materiais, instituições, pessoas, recursos naturais, normas legais, fluxos financeiros e também decisões políticas. Esses sistemas evoluem ao longo dos ciclos, invenção, crescimento e também maturidade. A essa medida que amadurecem, adquirem o que eles chamaram de momentum, uma forma de inércia, que torna medidas e mudanças difíceis, mesmo quando as alternativas técnicas e sociais existem. A noção de um ponto de estrangulamento também é muito. Pontos de estrangulamento também são pontos muito importantes para eles, que é quando componentes que evoluem mais lentamente criam gargalos. E é útil para compreender as disputas tanto em relação à energia e também a implantação de ações de adaptação e resiliência climática, tanto nos estados, municípios e governos. Então, conflitos territoriais, limitações institucionais, resistências políticas a inovações, então podem atuar como esses pontos de estrangulamento que esses autores trazem em sistemas sociotécnicos muito maduros. Então, sistemas maduros adquirem o que eles chamaram também, que é um outro conceito importante nesse texto, que é inércia dinâmica, tornando mudanças difíceis mesmo quando essas alternativas técnicas elas existem. A partir de Hughes, pode-se compreender que sistemas energéticos e infraestruturas ambientais não são apenas soluções técnicas, mas soluções sociotécnicas, historicamente construídas, discutidas, nos quais os recursos naturais, instituições, decisões políticas e práticas científicas se entrelaçam pela sua complexidade, adquirindo esse momentum, como eles chamaram, que condiciona tanto a produção de evidências quanto as possibilidades de mudança. Então, caminhando para a conclusão, a política científica, tecnológica e de inovação nasce no pós-Segunda Guerra,
como resposta a essa constatação de que a ciência e tecnologia são recursos estratégicos para o Estado moderno. Em Bush, essa política se justifica pela necessidade de financiar a pesquisa básica e garantir a autonomia científica. Em Brox, pelo desafio de governar sistemas científicos maduros. E nos últimos, Eitkovsky e Buldransand, de 1999, pela atuação do Estado como um empreendedor público em políticas industriais implícitas. E em Rubles, pela compreensão de que grandes sistemas tecnológicos são sociotécnicos e carregam inércias, né, e gargalos institucionais. O efeito cumulativo desses processos é a redefinição das prioridades da pesquisa, a institucionalização de mecanismos de financiamento estáveis e a construção de formas complexas de governança na ciência. Nas ciências da Terra, esse legado é muito evidente e a produção de conhecimento territorial, ambiental, climático depende de grandes infraestruturas de dados, redes de monitoramento e também a coordenação estatal no longo prazo. Ao mesmo tempo, a autoridade da evidência científica nesse campo não deriva apenas de uma validade técnica, mas da sua inserção em arranjos institucionais legítimos, transparentes e capazes de articular ciência, política pública e sociedade. Obrigada.